de número 1, versículo de número 11. Hoje é o 11º dia da exposição bíblica, Efésios, versículo por versículo. O tema desse estudo é conforme o plano. Volto a repetir, Efésios 1:11. Diz assim o texto sagrado: Nele digo, em quem também fomos feitos herança, que é melhor traduzida aqui no caso é herdeiros, havendo sido predestinados conforme o plano, aqui é plano, tá? Daquele que faz ou opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Obrigado. Observe que Deus traz à memória do seu povo que somente Ele é Deus e não há outro. Ele disse isso através de Isaías. Deus determinou executar o seu plano desde a eternidade. Então, indiferente da oposição que há, espiritualmente falando, do inimigo, né? E da possível rejeição do ser humano à salvação, ninguém pode mudar ou atrapalhar o que o Todo-Poderoso já decidiu fazer. Então, a priori, o que nós temos que entender aqui é que ninguém, absolutamente ninguém, nem no mundo espiritual, nem no âmbito terreno, pode interferir ou pode atrapalhar o plano de Deus. O plano de Deus será executado com perfeição e não falhará em nenhuma vírgula. Agora observe que o apóstolo Paulo, ele diz aqui, nele, no caso em Cristo, digo que também fomos feitos herdeiros. A palavra aqui, nesse caso, feitos herdeiros, significa obter uma herança. E quando nós falamos a respeito de obter uma herança, a mentalidade de herança é vista no Antigo Testamento, conforme você vê em Deuteronômio, capítulo de número 12, e no versículo de número 10, você pode perceber nesse texto aí, que Deus disse assim, vocês passarão o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor e morareis seguros. Então a mentalidade do povo de Israel, a mentalidade do povo do Antigo do Pacto, a respeito de ter uma herança, está vinculada a isso. Estar numa terra que Deus me colocou e desfrutar de paz, prosperidade, segurança e de um governo justo da parte de Deus. Então isso era a herança que eles tinham em mente. E nós podemos ver isso também em 1 Reis, capítulo 4, versículo 25, quando Salomão ele estava reinando sobre Israel, todo Israel, as 12 tribos, né? E a Bíblia diz que essa época foi uma época de áurea paz em toda a nação, de tal maneira que de Dan a Berseba, que fala de toda a extensão, território de governo do povo de Deus, havia paz, e eles desfrutavam de uma prosperidade como nunca antes tinham desfrutado. E ali naquele texto você pode perceber que a Bíblia diz que cada um dos filhos de Israel estavam debaixo da sua figueira, guarde isso, e debaixo da sua videira, que ali no caso é uma linguagem que fala de contentamento. Então veja, na época de Salomão, a priori, né, a princípio, tem um governo justo, né, assim por dizer, e ali, através desse reino, ou seja, está se manifestando a glória de Deus, para você ver de tal maneira que até a rainha do sul, né, de Sabá, veio para conferir a glória de Deus através, né, revelada na sabedoria, no governo de Salomão, porque ali era a glória de Deus. E você veja que está sendo manifesto ali, de certa forma, o governo de Deus. Então o povo está desfrutando de paz, prosperidade e grande segurança. O povo ficou um bom tempo, né, sem ter a necessidade de guerrear, porque estavam seguros em Deus. Então, vamos lá, recapitulando, essa é a mentalidade de obter uma herança, né? Na mentalidade do povo antigo. O povo estando na terra que Deus prometeu, desfrutando de paz, prosperidade e contentamento, diante de um governo justo
que é o governo de Deus. Esta era a expectativa do povo de Israel no reino messiânico, porque todos nós sabemos que o reino de Israel depois se dividiu, né? Reino norte, as 10 tribos, e o reino sul. E ali, mas Deus havia feito uma promessa. E qual é a promessa que Deus havia feito? Que um descendente de Davi nasceria, né? Um da tribo de Judá. Por que descendente de Davi? Porque tanto vinha da tribo de Judá, da onde Davi era, e também vinha da descendência, né, da raiz de Jessé, ou seja, da descendência de Davi. Isso se cumpriu em Miqueias, né, capítulo de número 5, versículo 2, quando, eu vou até ler esse texto, ó, e tu, Belém, Efratá, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor. Aqui está falando do Messias. Messias você sabe que é ungido, né? Em Israel, ó, cujas origens são desde os tempos antigos, ó, desde os dias da eternidade. Então, ó, desde os dias da eternidade. Então, esse Messias não está falando de simplesmente um homem, presta atenção, simplesmente, somente um homem humano, né? Como está dizendo ali, ó, desde a eternidade. Então, isso está falando do próprio Deus. E aqui já estava apontando para quê? Para a encarnação do Verbo. Aqui já estava falando que Cristo, ele é desde os tempos eternos, ele é Deus. E agora ele toma forma humana, tá certo? Então o povo de Israel esperava esse ungido, esperava esse Messias, que no caso reinaria, ele reinaria sobre o povo de Israel, e esse reino se estenderia por todas as nações, e ele de fato estabeleceria um reino de justiça, onde haveria paz, prosperidade, onde haveria a glória manifesta do Senhor. E nós podemos ver isso até mesmo no mesmo livro de Miqueias, ó, no capítulo 4, versículo 1 e 4, Miqueias falou, ó, mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, ó, e concorrerão a ele os povos. Aí no versículo 4, olha que tremendo aqui, ó. Mas assentar-se-á cada um, falando do povo, né, que estará debaixo do governo desse Messias, ó, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Então Deus está usando a vida do profeta, no caso aqui Miqueias, né, para dizer que o reino do Messias, tá certo, que o tempo dele é desde a eternidade, falando, hoje nós sabemos que esse rei é Cristo, né? Que vai estabelecer o seu reino, que vai estabelecer o seu governo, entende? E agora observe só, está dizendo aqui que ele vai estabelecer o seu reino de paz, prosperidade e contentamento, tá certo? Então, a esperança de obter uma herança estava sobre o governo do Messias. Então é por isso, você entende porque o povo de Israel espera o Messias? Eles esperavam o Messias, né? No caso, você sabe que o povo de Israel não recebeu Jesus como seu Messias, tá certo? Porque eles não entenderam o que é o reino de Deus. Eles não entenderam qual é o governo de Deus. E por eles não terem entendido, o Messias, aquele que a sua, né, a respeito da sua vida é desde os tempos eternos, ou seja, Deus é que criou todas as coisas, ele não foi criado, e agora Cristo, ou seja, toma a forma humana e vem aqui na terra para quê? Para manifestar esse governo. E agora presta atenção, a nação, o povo de Israel está esperando o Messias se manifestar para quê? Para dar herança para eles, para colocar eles na terra, tá certo? Eles vão herdar a terra e a nação vai desfrutar de paz, prosperidade, um reino justo do Messias. Esse é o governo que eles estão esperando, tá certo? Então, essa esperança, né, do povo de Israel. Agora perceba só, você viu que nós vemos em um texto da Bíblia, em João, capítulo de número 1, João capítulo 1, né? A respeito da vida de Natanael, nos faz entender, esse episódio com Natanael, em João capítulo 1, a partir do versículo 46, nos faz entender aquela passagem. Olha só que coisa tremenda. O povo de Israel não está esperando o Messias, porque agora eles estão ali sobre o jugo de Roma.
E eles estão esperando o rei que venha tirar eles do domínio, porque agora eles estão sendo escravos na própria terra, eles não são donos da sua terra. O inimigo está subjugando eles, entende? E eles estão ali escravos na própria terra, tributário, né? Na própria terra. E agora eles estão esperando o Messias, entende? Só que a mentalidade do Messias dele é um Messias como Davi, que vinha, né, montado no seu cavalo, tomasse as armas bélicas, juntasse o exército de Israel e vencesse a força do braço. Esse era o Messias que eles tinham em mente. E eles tomariam a terra na força do braço. Eles estavam pensando que era terra no sentido terreno mesmo, né? No caso, somente nisso eles estavam pensando. E você vê que essa mentalidade estava até nos discípulos. É só você ler em Atos capítulo 1, versículo 6, quando Jesus está falando que eles iam receber poder, ia ser batizado com o Espírito Santo, e eles pegam e falam: quando tu restaurarás o reino a Israel? Até aqueles dias, até mesmo depois da ressurreição, os discípulos ainda tinham essa mentalidade do reino, tá certo? E no sentido terreno. É claro que, presta atenção, um dia Jesus vai reinar na terra. E esse texto aqui que eu li com vocês de Miqueias capítulo 4, vai se cumprir na onde? No reino milenar, onde Cristo vai reinar sobre toda a terra, né? Literalmente falando, ele vai reinar junto com a sua igreja, e vai reinar aqui na terra durante 1000 anos, e a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Vocês sabem muito bem disso. Agora observe só, Jesus, a Bíblia diz assim, que Filipe, olha só, Filipe chama Natanael, e fala assim: olha, nós temos encontrado aquele a quem Moisés profetizou, aquele a quem os profetas falaram, e também está escrito nos Salmos, o Messias, o Rei. E ele falou: ó, ele vem lá de Nazaré. Aí perceba o que Natanael fala: mas espera lá, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Porque Natanael sabia da profecia. O Messias nasceria na onde? Na terra de Belém. Só que ele não sabe que Jesus nasceu na terra de Belém. Ele foi criado em Nazaré. Por isso que ele está falando: mas pera lá, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí o que Felipe falou? Vem e vê. Quando Jesus olha para Natanael, olha que forte. Quando Jesus olha para Natanael, Jesus fala assim: eis aqui um israelita em quem não há dolo, quem não há fraude. O que é isso? Jesus está dizendo que ele era um israelita autêntico que estava esperando o Messias. Ele estava esperando o governo do Messias chegar. E agora chega Filipe e fala: ó, o Messias chegou. Ele falou: mas esse Messias, cadê ele de Nazaré? Aí olha só que coisa tremenda. Isso aqui é uma revelação forte, hein, que eu estou passando para vocês. Agora veja isso aqui. Aí quando Jesus fala para ele: ó, antes que Filipe, Jesus fala, né, primeiro, eis aí um israelita que não há dolo. Aí Natanael pega e diz: mas da onde tu me conhece? Veja, Jesus solta essa bomba no peito dele e diz assim: ó, antes que Filipe te chamasse, estando aonde? Debaixo da figueira. Eu não disse que, por que ele estava debaixo da figueira? Ele estava esperando o Messias. Porque a promessa seria o quê? Quando o Messias vir reinar, o povo vai estar debaixo da sua figueira, ou seja, contentamento. Então o Natanael está lá, debaixo da figueira. O Messias vai chegar, o Messias vai vir. Então quando Jesus fala: eu te vi estando debaixo da figueira, Natanael falou: ele é o Messias, a profecia se cumpriu. Terá calabaxere migaia. Então veja só que coisa profunda, profunda, profunda. Ou seja, Natanael esperava o Messias e a sua esperança se cumpriu. Agora é por isso que a mensagem é essa: o reino de Deus é chegado. Aquele por quem todos esperavam que viria para reinar. Agora entende que o povo de Israel não compreendeu. Eles pensaram que Jesus primeiro ia vir reinando sobre toda a terra, mas o reino de Deus é espiritual. Primeiro Jesus veio vencer, não os romanos.
Jesus não veio vencer os homens, porque Israel estava na batalha no campo humano, mas Jesus, ele veio vencer quem? Ele veio vencer a morte, ele veio vencer o diabo, ele veio vencer a carne, ele veio vencer o pecado. É por isso que ele chegou e falou: não é mais o diabo que está no comando, eu cheguei para reinar na terra. Te quebrar a padaracataia calabacéria. Meu Senhor amado, isso é muito forte. Agora veja só que coisa tremenda. Embora reinaremos com Cristo na terra, só no milênio isso se cumprirá, só no milênio nós reinaremos com Ele na terra. Hoje, de forma espiritual, nós estamos reinando. Por quê? Porque nós não estamos mais sobre o domínio do pecado, do diabo e nem da morte. Agora quem reina sobre nós é Cristo. Ou seja, o reino de Deus se manifestou em nós. Eu estou sob o governo de Deus. Por isso que Jesus falou: o reino primeiro não vem com aparência, o reino vem interiormente. O reino se manifesta dentro de vós. Então primeiro, é isso que o povo de Israel não entendeu. Eles pensaram que primeiro Jesus ia vir reinar fisicamente, com pompa. E agora você entende por que o povo rejeitou Jesus? Porque Jesus não foi vencer na força do braço, Jesus foi vencer na força do amor. Ah, meu Deus, eles pensaram que Jesus ia chegar metendo o pé em tudo, falando: agora quem manda aqui é nós, vamos reinar. Mas Jesus foi dizendo: se o teu inimigo te bater na face, dá outra para ele. Se ele te perseguir, ora por ele. Se ele te maltratar, vence o mal fazendo o bem. Esse é o reino. Esse é o reino do nosso Senhor. O reino do Senhor avança na base do amor. Entende? É na base do amor. É na base do amor que se vai se desmantelando o império do ódio e das trevas. É a base do amor de Deus, tá certo? Agora perceba isso aqui comigo. Que coisa tremenda. Então a mentalidade do povo de Israel estava o quê? Apenas num reino terreno. Isso aqui, irmão, presta atenção, eu estou dizendo que um dia se cumprirá isso. Cristo vai reinar conosco aqui na terra, por 1000 anos, um reino de paz, verdadeiramente sobre todo o território. E a base do governo de Cristo aqui na terra será lá em Jerusalém, literalmente, será lá em Jerusalém, e a igreja do Senhor estará lá reinando com Cristo. Nós estaremos reinando com Ele durante 1000 anos, até a consumação dos séculos. Agora veja só que coisa tremenda. Só que Cristo não veio nos dar uma herança terrena, porque Ele já disse, terrena, é passageira. A herança que Cristo nos deu, Ele nos fez herdeiros do quê? Muitos esperam uma herança terrena, só que essa passa. Cristo veio trazer uma herança perpétua, eterna. Vamos ler isso aqui, eu preciso ler. Esses textos aqui tem que fazer a leitura, senão você não entende. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha só que lindo isso aqui, ó. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, presta atenção, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então presta atenção, nos gerou de novo. Então quando eu sou gerado de Deus, que nascer de novo é ser gerado de Deus, ser gerado pela palavra, né? Você recebe a palavra, o Espírito Santo aplica a obra de Cristo, você nasce de novo. Se eu nasci de novo, eu me tornei o quê? Filho de Deus. Agora, quando eu me torno filho de Deus, o que acontece? Eu tenho uma viva esperança. Qual é a minha viva esperança? A minha viva esperança está no quê? Cristo morreu e ressuscitou. Então, por que está viva a minha esperança? Porque Cristo não morre. Ele ressuscitou, ninguém mais pode detê-lo, jamais, tá certo? A minha esperança não morre mais, tá certo? Não morre. Agora veja lá, olha a herança, nós somos herdeiros disso aqui, ó, presta atenção. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Antes de comentar essa incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, é interessante saber o quê? Que a nossa herança está guardada na onde? Nos céus. Então nós somos herdeiros desta grande promessa. Nós vamos herdar, presta atenção, nós vamos herdar, por exemplo, tem muitas coisas que a Bíblia já fala. Por exemplo, nós vamos herdar a salvação. Isso é uma herança, né, de Deus para nós em Cristo. Nós, como filho de Deus, nós herdamos a salvação. Agora presta atenção, e tantas outras coisas, tá? Nós somos filhos de Deus e sendo assim pertencemos ao reino dele,
e temos herança nele, tá certo? Por ser filho, o filho tem herança. Agora perceba só, a Bíblia vai falar que essa herança que nós vamos receber, meus queridos irmãos, primeiro, ela é incorruptível. Vamos lá, você que está aí, ó, diga aí comigo na sua casa, a herança que eu vou receber no céu, ela é, primeiro, incorruptível. Então, a palavra incorruptível significa jamais sofrerá corrosão, não é perecível, ou seja, o que eu vou receber é eterno, tá certo? Vai se perdurar por toda a eternidade. Segundo, a herança que eu recebo de Deus, ela é também incontaminável. O que é incontaminável? Se encontra em perfeito estado. Sua pureza jamais será manchada com o pecado, porque o pecado será abolido. E terceiro, não pode murchar, ou seja, jamais sofrerá variações quanto ao seu valor. É resistente ao tempo. Quando você pega, presta atenção, você pode pegar o ouro, mas você sabe que o ouro, mesmo o ouro sendo, né, um metal tão precioso, mas você sabe que o ouro ele perece. De alguma maneira o ouro perece e qualquer coisa aqui da terra é perecível. O que é perecível? Tem prazo de validade. Agora a minha herança, a sua herança no reino dos céus, ela jamais perecerá. Ela não é perecível. Ela aguentará, presta atenção, ela é resistente ao tempo, vai passar toda a eternidade e não vai acabar essa herança. Agora veja só, os tesouros da terra são perecíveis, e os ladrões podem roubar. Você pode adquirir uma herança, o ladrão pode roubar, e esse ladrão aí, você sabe, pode ser transvestido de um bom governo, entende? Você compreende o que eu digo, né? E eles podem chegar e tomar a tua propriedade, porque quando o anticristo estiver aqui na terra, ele vai fazer isso contra a vida, né, daqueles que não forem fiéis a ele. Ele vai tomar as propriedades, não vai poder comer, não vai poder comprar, não vai poder vender. Então, aqui na terra, as pessoas podem tirar aquilo que você recebeu, as riquezas, os tesouros da terra, aquilo que você recebeu aqui na terra, alguém pode tirar. Mas aí eu pergunto para você, e as riquezas que herdaremos no reino de Deus? Quem é que pode tirar de nós? Quem é que pode roubar? Quem é que pode pegá-la de nós? Ninguém. Agora entende por que Jesus falou em Mateus 6, 19 e 20? Não façais tesouros aqui na terra, onde os ladrões roubam, onde a traça corrói, mas fazei o quê? Tesouros nos céus, porque lá não perece e nem ladrão algum pode roubá-lo. Então ninguém pode pegar aquilo que Deus nos deu, que é a sua herança, tá certo? Então entendemos aí qual é a nossa herança, somos herdeiros de Deus. Efésios 1:11 ainda diz, havendo sido predestinados. Os irmãos sabem que essa palavra predestinados significa decidir, designar de antemão, determinar antes. Isto é um pré-destino, tá certo? É você dar um pré antes, né? Destino para algo. Então observe isso aqui, Deus decidiu, determinou lá na eternidade qual seria o destino dos que crescem no Senhor Jesus. Então presta atenção, Deus ele determinou lá na eternidade, porque o plano da salvação vem da onde? Vem da eternidade, tá certo? Então Deus, isso é predestinar. Deus determinou lá na eternidade. Ele determinou lá na eternidade, tá certo? E ele decidiu o quê? Ele decidiu qual seria o destino daqueles que crescem em seu Filho que ainda seria revelado. Então Deus determinou que assim fosse, tá certo? Vamos ver isso aqui com mais clareza. Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Eu quero que você dobre a sua atenção e confira comigo esses versículos para você entender. Olha só o que diz a Bíblia a respeito da predestinação. Olha só. Porque os que dantes conheceu, quem Deus conheceu? Toda a criação, todo o ser humano. Antes que Deus criasse, Deus já conhecia o ser humano. Tá certo? Um exemplo aqui para a sua mente captar isso. Lembra quando Deus chamou Jeremias para o ministério? Ele falou, antes que tu fosse
formado no ventre da tua mãe. Então presta atenção, o pai e a mãe dele nem imaginavam em ter relação ainda e gerar ele, mas Deus falou, eu já te vi nascendo. Então Deus conheceu, presta atenção, Deus conheceu toda a criação, a humanidade, antes mesmo de ele ter criado. Isso é Deus, por isso que ele é Deus. Então, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Então, a quem eles conheceu, vamos lá, a humanidade. Ele conheceu a humanidade já antes de ter criado, ele já conhecia, tá certo? Porque ele é Deus, tá certo? Agora veja só que coisa tremenda. Agora o texto diz, ele predestinou. Qual que é o destino desses que ele conheceu? Olha só, quem ele conheceu? A humanidade, o ser humano. Então agora ele quer dar um destino para esse ser humano. Qual é o destino que ele quer dar para o ser humano? Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. Eu te explico isso aqui, Então presta atenção, ele nos predestinou. Qual que é o nosso destino? Para sermos conforme a imagem de seu filho. Qual que é a imagem de Jesus? Aqui, a imagem de Jesus, ou seja, é o que Paulo disse, a estatura completa de Cristo. O que é? Ele foi 100% santo, ele foi 100% obediente, entende? Então Deus, presta atenção, Deus ele quer nos conformar com essa imagem. Cristo pecou? Não. Então nós estamos num processo para ser conformados a essa imagem de Cristo Jesus, tá certo? Então ele quer que nós venhamos a ser conforme esta imagem, assim como Cristo foi 100% puro, entende? Agora ele quer pegar a raça humana, que no caso caiu, tá certo? E quer conformar. Esse sempre foi o plano, mesmo antes da queda, esse era o plano, conformar conforme a imagem de seu filho Jesus, tá certo? Esse sempre foi o plano de Deus. Agora veja só, o que a Bíblia diz, no versículo 30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então vamos lá, você tem que gravar isso, conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Vamos lá, não vai ficar confuso, olha só, conheceu, então você sabe que antes de Deus ter criado, Deus já tinha um planejamento, tá certo? Antes de Deus ter criado o ser humano, Deus já tinha criado o ser humano para salvação, tá certo? E agora observe só isso aqui, esse é um predestino, porque ele determinou lá na eternidade, tá? Então esse é o predestino. E qual é o destino? Para sermos conformados à imagem de seu filho. Cristo não ressuscitou? Quando Jesus nasce do ventre de Maria, ele é unigênito. Por quê? Porque ninguém nasceu como Jesus. No caso, você sabe que Jesus ele foi gerado, ele não é criatura. Então, unigênito, quando ele sai do ventre de Maria. E primogênito, quando ele ressuscita dos mortos. Ele sai da tumba, ele se torna primogênito. Por quê? Porque ninguém ressuscitou como ele. Como assim? Porque ninguém foi justo como Jesus. Ninguém foi sem culpa como Jesus. Só ele venceu todas as coisas sem pecado. Então, a morte não poderia o matar, porque ele venceu, tá certo? E ele triunfou, por isso que ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então, ele é o primogênito, por quê? Porque da nova criação. Porque agora, quando Cristo ressuscita, agora todo aquele que crê em Jesus, o que acontece com ele? Ele é uma nova criatura. Então, ou seja, essa é a nova criação de Deus, conforme a imagem de seu filho. Agora pegaram. Então é conforme ele. E como que eu vou ser conforme Jesus? Como que você sabe o que é conformar? É colocar na forma. Então está lá, Jesus é o molde. Então, eu sou colocado em Cristo para ser como ele. Agora veja como que esse processo acontece. Então vamos lá. Ele, presta atenção, ele conheceu toda a humanidade. Ele conheceu toda a humanidade. O homem, né? O ser humano. E aí o que aconteceu? Ele fez o homem para salvação. Deus não fez o homem para perdição. Tá certo? Eu quero que você entenda isso. Deus fez o homem para a salvação. Só que agora, presta atenção, ele deu um destino para aqueles, no caso, que estariam conformados à imagem do seu filho. E como que esse processo acontece? Como que eu serei conformado à imagem do filho de Jesus? Começa ali, também chamou. Veja só, quando Jesus veio, o que ele falou? Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. Esse é o chamado à salvação. Aí Jesus chamou: olhai para mim e sereis salvos. Quando Jesus chama, a pessoa aceita o chamado. Eu quero a salvação. Então vamos lá, ele aceitou o chamado à salvação. Aí o que vai acontecer com ele? A justificação. O que é justificação? Romanos 4, 25 e Romanos 5, 1. Está lá escrito: e nós, pela fé, somos justificados dos nossos pecados, e sendo justificados por Deus em Cristo. Está certo? Então o que é justiça? É a justiça imputada. Está certo? Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado. Está certo? E agora, quando ele ressuscita, inculpável, glorioso, tremendo, agora quando eu creio nele, ou seja, toda a minha culpa ele levou já na cruz do Calvário. Então o que é isso? Eu não devo mais nada para ninguém. Por quê? Porque Jesus já me justificou. Aí é onde Paulo canta aquele cântico de Romanos mesmo 8: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Não tem mais acusação e nem condenação em Cristo Jesus. Eu estou justificado. O salário do pecado é a morte. Cristo pagou o preço na cruz e ressuscitou, e agora ele me chamou. Quer ser salvo? Vem até a mim. Eu fui. Quando eu fui até ele, ele falou: eu te perdoo, você não tem mais dívida. Pegaram. Agora presta atenção, eu não tenho mais dívida. E qual que é o último passo? É a glorificação. O que é a glorificação? Segundo a Coríntios capítulo 3, versículo 17 e 18: aonde está o Espírito, aí o Espírito, né? A Bíblia diz que o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E a Bíblia diz: com a cara descoberta, refletindo como um espelho, somos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Então nós estamos em processo do que? De glorificação. O Espírito Santo habita em nós, tá certo? Então nós estamos em obras. Nós estamos num processo de glorificação, nós estamos sendo glorificados. E quando terminará essa glorificação? No arrebatamento. No arrebatamento vai ser a glorificação ali final, tá certo? Ali nós seremos glorificados, aonde o pecado já não terá mais poder nenhum, né, na nossa vida. Acabará toda essa miséria, essa desgraça do pecado, acabará, porque nós seremos glorificados. Então, essa é a predestinação, tá certo? A predestinação tudo começa no conhecimento. Aí ele predestina para que venhamos a ser segundo a imagem do seu Filho. Aí ele chama, aceitou o chamado, a salvação, ele justifica. Depois que ele justifica, ele glorifica a vida daquela pessoa, tá certo? Agora veja isso aqui, que coisa tremenda. O versículo 11, ele diz assim, ó, vou ler de novo: nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, agora, conforme o plano. Aí nessa tradução aí está propósito, mas está errado, é plano. Conforme o plano daquele que faz todas as coisas. Pega isso aqui, ó, conforme o plano. Diga comigo forte, aí na sua casa aí, conforme o plano. Aleluia, que coisa boa. Eu vi que você falou mesmo, conforme o plano. Então veja, conforme o plano. Essa palavra plano aqui significa planejar com antecedência. O que uma pessoa, e significa, tem a ideia do que, né? Uma pessoa que propõe na sua mente, ou propõe consigo mesmo em fazer algo, tá certo? Então presta atenção nisso aqui. Antes de Deus criar o universo e o homem para a salvação, Deus fez um planejamento. Eu vou repetir. Nós não vemos ali em Gênesis Deus criando os céus, Deus criando a terra, e ele cria o homem para quê? O homem foi criado para a salvação. Você não pode esquecer isso. O homem não foi criado salvo. O homem foi criado para a salvação. E aí cabe a responsabilidade humana de decidir em aceitar ou não ao seu Criador, ao seu Deus. Tá certo? Agora veja isso aqui. Que coisa tremenda. Então, antes de Deus, ele criar o universo e o homem para a salvação, ele fez um planejamento. Como que eu sei disso? Hebreus 11:10. Olha só o que está escrito em Hebreus 11:10. Porque esperava a cidade, está falando da eterna, né? Que tem fundamentos, da qual o arquiteto, é melhor traduzido aqui, tá? Para os nossos dias. Do qual o arquiteto e construtor é
Deus. Então presta atenção, Deus é tanto o arquiteto. O que é o arquiteto? O que faz o desenho, o que faz a planta. Então Deus, ele é o arquiteto e o construtor. Quem que é o construtor? O que faz a obra. Então Deus tanto fez a planta, como Deus está construindo. Agora veja só que coisa tremenda, presta atenção. Então quando Deus criou aqui os céus e a terra, Deus criou o universo, e o homem para a salvação, o que é isso? Isso era só uma maquete do projeto. Isso era só uma maquete do projeto eterno, presta atenção. Porque o propósito de Deus não é terreno, o propósito de Deus é eterno. Sempre foi esse, mas tinha que passar por esse processo, aqui no caso humano, tá certo? Então presta atenção, antes de Deus criar, presta atenção, antes de Deus criar os céus e a terra, o universo, presta atenção, está aqui, ó. Ele fez o quê? Ele fez um planejamento, ele fez um desenho. E aí o que está lá? Está lá o desenho da casa eterna, do reino eterno, está lá o desenho na mão dele. E aí o que ele fez? Ele pegou e fez uma maquete. Quando ele faz os céus e a terra aqui, aquilo é só uma maquete para a gente ter uma noção como vai ser na eternidade. Isso é só uma maquete. Aí presta atenção, se tu entender isso aqui, olha, gente do céu. Agora, Deus faz esse planejamento, né? Ele é o arquiteto e construtor. Não é assim, quando alguém vai construir um prédio, uma casa, ele já sai fazendo, construindo, sem antes ter um plano? Todo mundo faz um plano, meu amado. Ele faz um plano que é o desenho, a arquitetura. Aí depois vai fazer o que? Calcular os gastos, para saber se ele tem condição para levantar aquele prédio. E Deus, antes de executar o seu plano, por isso que diz aqui, ó, segundo o seu plano, conforme o seu plano. Deus já tinha um plano eterno. E a planta está na mão dele. A arquitetura está na mão dele. E agora ele está executando o seu plano. Olha que coisa tremenda. Agora pega isso aqui. O inimigo estragou a maquete no Éden. Quando estava lá Adão e Eva no Éden, aquilo ali era só maquete. Aí o inimigo pegou e falou assim: acabei com o projeto de Deus. Acabei com o plano de Deus de dar vida eterna para o homem. Acabou. O homem não vai ter mais vida eterna. O que adiantou Deus fazer uma casa na eternidade para o homem? Sendo que agora eu acabei com a eternidade do homem. Acabei com o ser humano, como que o inimigo dizendo, né? E o inimigo estragou só a maquete, era só uma maquetinha. E pensou que Deus não teria recurso para acabar a obra que ele mesmo desenhou, que ele mesmo planejou. Mas só que o inimigo não sabia que Deus já tinha calculado todos os gastos da obra. Ah, pelo amor de Deus. Veja aí Lucas capítulo, eu vou ter que ler esse texto, Lucas capítulo 14, 28. Olha o que Jesus está ensinando aqui, ó. Pois qual de vós querendo edificar uma torre, né? Um prédio aí, vai, se não assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem começarão a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então o diabo chegou e falou: olha lá, Deus fez um plano para salvar o ser humano, eu cheguei e acabei com o plano. Eu cheguei e destruí com o plano. Mas o diabo não sabia que aquele Éden ali que Deus deu para Adão era só uma maquete. O plano da salvação eterna estava na mão de Deus. Aí o inimigo falou: agora Deus não tem mais recurso para dar andamento na obra. Aí sabe o que aconteceu? Deus falou: o meu recurso não acaba. E por que não acaba? Porque eu tenho sangue. Eu vou pagar o preço de sangue. Os recursos de Deus são inesgotáveis. Deus calculou o preço da obra. Qual que seria o preço da obra? Preço de sangue inocente. Deus calculou. Aí o diabo pegou e estava como querendo dizer tonto. Estava querendo dizer tonto em relação a Deus. E ele querendo dizer: acabei com o plano. Eu não tenho mais plano. Fez uma planta, uma casa eterna para levar eles, o ser humano, não vai levar mais, porque eu acabei com eles são pecadores e você não tem o que fazer. Aí o inimigo começou a debochar de Deus e falou: olha, não tem mais o que fazer, acabei com o teu plano, mas Deus calculou tudo, Deus deixou tudo calculado, e agora veio Cristo, aleluia. E
pagou o preço da obra. Ele pagou o preço da obra, para quitar toda a obra. Não, irmão, quando alguém vai construir, ele calcula tudo, porque você sabe que numa obra falta material. E alguém poderia olhar e falar: o recurso de Deus acabou. Tolinho, os recursos de Deus são infindáveis, não acaba. E agora, oh meu Deus do céu, já estava tudo dentro do planejamento de Deus. É por isso que está escrito lá em Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20. A Bíblia vai dizer: vocês são templo, morada do Espírito Santo, glorificai a Deus no vosso corpo, porque fosse comprado por bom preço. Então esse é o preço da obra, é o preço do sangue do Cordeiro. Agora pega isso aqui comigo, pelo amor de Deus. Gente do céu, isso é forte demais. Agora o texto diz isso aqui, então você tem que entender isso, conforme o plano. Esse era o plano, então o que aconteceu ali no Éden, era só uma maquete, você sabe o que é maquete, né? A pessoa faz um planejamento, presta atenção, vocês não pegaram isso aqui, gente, eu percebi que vocês não pegaram. Maquete, a pessoa, está lá o arquiteto, ele pega e desenha, está lá o projeto na mão dele. Antes de ele executar aquele projeto que está na mão dele, o que ele faz? Uma maquete. O que é uma maquete? Algo pequeno, ele faz um desenho pequeno para a gente ter noção como que vai ser. Então aquilo que Deus fez aqui na terra, hoje, o que nós, no caso, no princípio ali no Éden, era só uma maquete. Porque o plano de Deus não era terreno, o plano de Deus era eterno. Pelo amor de Deus. E agora veja só que coisa tremenda. Deus começou uma obra, Ele pode terminar essa obra. A obra de Deus, vou falar isso aqui. Agora eu vou profetizar um pouco, eu só estou entregando, né? Mas olha só, a obra de Deus não vai ficar inacabada. Quem sabe, aleluia, alguém está me ouvindo aqui e você tem algumas pendências. Qual é a pendência? Alguém da tua casa não se converteu ainda. O inimigo falou: acabei com esse plano aí. Mas saiba que os recursos de Deus não acabou. Os recursos de Deus não acabaram. Está no plano de Deus salvar. Então Deus já tem, Ele é o construtor da cidade eterna, Ele já construiu. Por isso Jesus falou: na casa de meu Pai há muitas moradas, Ele já construiu. Então a terra, para que é a terra? A terra é só para nós decidirmos com quem queremos passar a eternidade. A terra é só, presta atenção, quando Deus criou o ser humano, Deus falou: eu quero que você seja conforme a imagem do meu filho. Se o homem aceita o chamado da salvação, pronto, ele justifica e vai glorificar. Só que aí tem pessoa que Cristo fala: vem a mim, me reconheça como teu Salvador. Ele fala: não quero Jesus. Entende? Então ele não é predestinado. Por quê? Porque rejeitou o Salvador. Porque a predestinação já foi dada. Essa é a predestinação, esse é o destino daqueles que creem em Cristo Jesus. Então Deus, aleluia, arquitetou uma casa tremenda. E Ele mesmo está construindo essa casa, gente do céu. Agora pega isso aqui comigo. A Bíblia diz aí no versículo, de número 11, diz assim: havendo predestinado conforme o propósito, olha lá, daquele que faz, no caso aqui, opera, daquele que opera todas as coisas. Vamos lá? Daquele que opera todas as coisas. A palavra que opera, no caso, significa, presta atenção, significa trabalhar eficazmente em fazer funcionar, dar a capacidade para ser feito. Então vamos lá. Deus opera a salvação em nós eficazmente. A salvação de Deus não falha. Repete isso aí comigo. A salvação de Deus não falha. O poder do Espírito Santo agindo em nós é eficaz. Essa palavra que opera é da onde vem a palavra energia, tá certo? É da onde se origina essa palavra energia, que é o poder de Deus, entende? Então, Deus trabalha eficazmente na salvação, tá certo? É eficaz a salvação. E nos faz funcionar, aí Deus opera a salvação em nós, e o que acontece? E nos faz funcionar como o corpo de Cristo aqui na terra. E sendo assim, Ele nos inclui no plano de salvação. Assim, dando ao seu povo, dando à sua igreja a capacidade para fazer a obra. E qual é? Presta atenção. Ele estabeleceu o plano de salvação.
E esse plano é revelado através do seu Filho Jesus Cristo, tá certo? E agora, toda a construção de vida tem que estar onde? Tem que estar em Jesus. Porque tudo que não tiver conforme Jesus, está fora do plano dele. Porque a planta, ele é a própria planta. Pegou aí? É conforme ele. Ó, conforme ele. Conforme a imagem dele. Agora presta atenção nisso aqui. Oh, meu Deus do céu. Ele operou a salvação em nós. Nós tínhamos se perdido por causa do pecado, então ele operou a salvação em nós, eficazmente. E nos fez o seu corpo, a sua igreja. Ele não falou? As portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Nós somos dele. Nós estamos ligados ao cabeça. Ele é o cabeça porque tem um comando. E nós somos seus súditos. Estamos debaixo do governo de Deus. Isso é o reino de Deus. Agora veja só. A Bíblia diz, presta atenção, que ele capacita. Ele continua operando sobre a sua igreja. Tá certo? Ele opera a salvação, mas ainda continua operando em nós com o seu poder. Para quê? Porque ele nos incluiu no plano de salvação. Quem salva é Deus. Mas quem leva a mensagem da salvação hoje? A igreja. Nós levamos a mensagem da salvação. Por quê? Porque ele nos incluiu no plano divino. Ele falou, eu quero que o meu povo, eu quero que a minha igreja participe do meu plano. Então ele decidiu que fosse assim, tá certo? Agora veja isso, e ele nos capacita a fazer a sua obra. E sabe qual a obra que nós temos que fazer? Eu estou falando de edifício, de construção. Agora você entende o que está escrito em Lucas 3,8? O que está escrito lá? João Batista falou assim, ó, produzir frutos dignos de arrependimento, falando para os religiosos, para os perdidos ali da época, né? Ali no Jordão quando ele batizava. Aí ele falou assim, ó, porque até dessas pedras Deus pode suscitar o quê? Filhos a Abraão. Por que pedra? Porque está falando de edifício, tá certo? De ser edificado em Deus. E quando ele fala dessas pedras, ele está falando o quê? Pedras mortas. O que é pedra morta? Alguém que não se rendeu a Cristo, que está com o coração duro, é uma pedra morta. Então essa pedra sem vida não serve para o edifício de Deus. Coloca aí 1 Pedro 2,5. Por quê? Porque agora Deus nos usa para quê? Para que através da mensagem nós venhamos a dizer para eles, olha, Cristo, Ele é o Salvador. Esse é o plano de Deus, salvar o ser humano através do seu Filho. E aí quando as pessoas creem nessa mensagem, que a igreja agora está levando essa mensagem do reino de Deus, olha o que acontece com essas pessoas. Elas se tornam uma pedra viva. Por quê? Porque está edificada sobre Cristo. Está aqui, ó. Vós também como pedras vivas. Não é mais morta no pecado, se tornou uma pedra viva. Por que ele usa essa linguagem, pedra viva? Porque nós estamos edificados em Cristo. Por isso nós somos pedras vivas, ó. E sois edificado o quê? Casa espiritual. Então Deus sempre quis fazer uma casa, tá certo? E essa casa, no caso aqui, é a sua igreja, que estamos sendo edificados sobre essa planta, sobre a imagem do seu Filho Jesus Cristo. E aí o seu povo está sendo edificado nele. Então cada vez que alguém crê em Cristo e vive Cristo, está edificado nele. E se tornou o quê? Casa espiritual. Que coisa tremenda isso. Agora veja só como é tremendo a operação do Espírito Santo em nós. Como que Deus conta com a sua igreja? Coríntios, capítulo 12, versículos 6 e 7, olha só. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus, ó, que opera tudo em todos. Deus operou a salvação, como também opera na capacitação dos dons. Para que Ele nos capacita com a operação dos dons? Para nós fazermos a obra, levarmos a mensagem adiante, veja. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Em outras palavras, esse texto ficaria assim: o mesmo Deus dá a cada um do seu, ou seja, a cada membro do seu corpo, habilidade para realizar o seu serviço específico, sendo parte do corpo de Cristo. Entende? Então o Espírito Santo é que está operando em cada parte do corpo de Cristo. Então nós pertencemos ao corpo. Alguém é o joelho desse corpo, como você já sabe disso. Alguém é o pé desse corpo. Alguém é a mão desse corpo. Alguém é o ouvido desse corpo. Alguém é o pulmão desse corpo.
entende? Alguém é o rim, o fígado e assim vai. E o Espírito Santo está o quê? Energizando. O Espírito Santo está o quê? Capacitando esse corpo. Para quê? Para que esse corpo venha executar o plano de Deus na terra. Então nós vamos carregando esta mensagem. A mensagem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é a salvação, que Jesus é o plano perfeito. É por isso que para Deus não existe plano B. Por quê? Porque o plano de Deus é infalível. Jesus não falha, Ele é infalível. Por isso que o plano da fé, ele nunca falhará. Escute você que está aí me ouvindo, o plano da fé nunca falhará, porque não existe plano B no reino de Deus. Pastor, mas por que não tem uma segunda porta de saída? Porque a primeira não falha, filho. Os planos de Deus são infalíveis. E agora veja isso aqui, a parte final aí do texto, versículo 11, vou ler todo o versículo de novo. Nele digo, em que também foste feitos herdeiros, havendo sido predestinado, conforme o plano daquele que opera todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. E aqui a gente encerra forte. Segundo o conselho da sua vontade. A palavra aqui conselho significa também, além de conselho, decreto e decisão. Então presta atenção. Este é o conselho divino. Deus fala consigo mesmo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não tem conselheiro. Isaías 41, versículo 13, 14, vai dizer que é o 40, né? Quem foi o conselheiro do Espírito do Senhor? Deus não tem conselheiro. Quem que é o conselheiro de Deus? Ele mesmo. E como que Deus ele faz conselho? Falando consigo mesmo. Como que Deus fala consigo mesmo? Lembra? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus falou consigo mesmo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo falou consigo mesmo. Esse é o conselho divino. Deus fala consigo mesmo. Deus não tem a quem pedir conselho, porque Ele é o próprio conselho. Veja, a Bíblia diz que quando os homens estavam construindo a Torre de Babel, a Bíblia diz que eles estavam se rebelando contra Deus. E o texto diz, 11:6 de Gênesis, desçamos e confundamos os homens. Olha só, porque aqui está o grande mistério aqui, presta atenção. Então, o plano de Deus é segundo o conselho da sua vontade. Eu já disse, este é o conselho divino, Deus fala consigo mesmo. E decide, por sua vontade, executar o plano da salvação em Cristo. E Cristo, por sua vez, edifica a igreja, fazendo participante dos seus planos. Tá certo? Então pega isso aqui. Agora, olha o que está escrito, coloca aí para mim, em Provérbios capítulo 15, 22. Olha só o que está escrito em Provérbios 15, 22. Só a parte A. Onde não há conselho, os projetos fracassam, é melhor traduzido ali, saem vãos, que também dá sentido, mas onde não há conselho, os projetos fracassam. Então, veja só que coisa tremenda. Ali projetos também é planos, tá? Na King James, que está melhor traduzido, está assim, ó. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Vou repetir. Onde não há conselho, fracassam os projetos. Sabe o que significa a palavra fracassar no original? Fazer dar em nada. Fazer dar em nada. Então presta atenção. O homem fez um plano. Qual foi o plano que o homem fez? O homem fez um plano de alcançar a vida eterna sem incluir Deus nesse plano. Como que eu sei disso? Gênesis 3:4. O diabo chegou e falou para ele, ó, come desse fruto, porque você não vai morrer e vai ser como Deus. Então o homem acreditou que ele poderia conquistar a vida eterna colocando Deus fora dos planos. Ele falou, Deus, eu não quero te incluir no plano da minha vida. Eu quero vida eterna, mas não quero o Senhor. Aí Deus falou, mas se você quer ter vida eterna, sem mim não existe, porque eu sou a vida eterna. Aleluia! Então o homem quer vida eterna. Se você perguntar para alguém, você quer sofrer no inferno? Pergunta se ele quer. Ninguém quer sofrer no inferno. Só que agora pergunta, a pessoa
Todos querem a vida eterna. E detalhe, querem a vida eterna de que jeito? Colocando Deus de lado, excluindo Deus. Só que Deus falou: o projeto da vida eterna está na minha mão. Quer vida eterna? Aqui está o plano, aqui está a arquitetura, aqui está, olha só. E quem executa o plano da salvação sou eu. Que a vida eterna seja edificado no meu filho. A Bíblia diz que Cristo é o fundamento. Então todo aquele que quer ter vida eterna tem que ser construído em Cristo, tem que ser firmado em Cristo. Agora veja só que coisa tremenda. Ou seja, o homem, ele tentou conquistar a vida eterna apartado de Deus. E aí o que aconteceu? Falhou. Se frustrou, porque aonde não há, presta atenção, aonde não há conselho, os planos fracassam. Repita isso comigo: aonde não há conselho, os planos fracassam. Fracassar, eu já falei, fazer dá em nada. Agora veja o que Isaías profetizou. Deixa aí para mim aí, Edmar, aleluia. Aí o homem estava perdido e agora não tem como ser salvo. Sem Deus não tem como salvação. Sem o plano de Deus não há salvação. Aí Isaías trouxe a mensagem: ei, eu tenho uma mensagem para vocês. Vocês querem a salvação? Tem que ser incluído no plano de Deus. O projeto é esse. E aí vem Isaías e diz assim, ó, coloca aí Isaías capítulo 9, versículo de número 6. Isaías vem bradando acerca da mensagem do Messias, e a mensagem é essa: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será o quê? Maravilhoso e conselheiro. Aleluia! Conselheiro. Então agora veio Jesus e falou: quer ser salvo? Eu tenho um conselho. Quer que o seu projeto dê certo? Eu tenho um conselho. Jesus, qual é o conselho? João 15,5: sem mim nada podereis fazer. Levante as suas mãos para o céu. Adore a Deus por um minuto aí onde você está agora, sem reserva, porque a presença de Deus toma conta deste ambiente. A graça de Deus nos envolve aqui neste lugar, e eu venho te dizer em nome de Jesus: o plano da salvação não tem como falhar. Se você colocar aqui agora, os teus projetos não são os seus projetos, os seus projetos são os projetos de Deus, os seus planos são os planos de Deus, porque Deus planejou e falou: você faz parte dos meus planos, ó minha igreja, você faz parte dos meus planos. Quem sabe o adversário de alguma maneira mandou essa pandemia e disse: os planos foram frustrados, mas eu venho como uma boca profética para dizer: os planos não foram frustrados. Por que os planos não foram frustrados? Porque todas as coisas, Romanos 8:28, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor e foram chamados segundo o seu decreto. Então tudo coopera, presta atenção, quando estamos na presença de Deus, porque a Bíblia diz que coopera para quem ama, quem não ama não coopera. Então para quem ama a Deus, tudo coopera para o bem. O que é isso, pastor? Coopera para o bem. Quando você ama a Deus, você está no molde de Deus, você está na presença de Deus. As situações adversas que acontecem na sua vida, sabe o que a Bíblia está dizendo? Está cooperando para o bem. Ainda que muitas vezes você não entenda, uma porta que se fechou, uma dificuldade que apareceu, você está na presença, amando a Deus, servindo a Deus, surgiu um problema, surgiu uma dificuldade, às vezes você não está entendendo, mas daqui a pouco você vai compreender que tudo isso cooperou. Nisso, Deus está usando essas circunstâncias da vida para quê? Está nos moldando. Nós estamos num processo de transformação diante da sua presença. Mas o que você precisa saber é o quê? Que o plano de Deus é infalível. O plano de Deus não falha. Então agora, Jesus veio dar o conselho. Ele pegou e disse assim, porque sem o conselho, você pegou isso aqui, gente, pelo amor de Deus.
Sem conselho os planos fracassam. Sem o conselho, a Bíblia diz lá, sem o conselho o plano fracassa. Toda construção sem o conselho de Deus falha, não dá em nada. Aí Jesus vem agora como conselheiro. Dentro de tantos atributos, ele vem como conselheiro e diz: o mistério é esse aqui. Se você estiver em mim e eu estiver em você, você vai dar muito fruto. Porque sem mim, disse Jesus, nada podereis fazer. Então eu encerro essa mensagem ao teu coração nesta noite dizendo: às vezes alguns percalços, algumas situações adversas surgiram na sua vida e você falou: está tudo a perder, acabou isso, acabou aquilo outro. Você começou algo e parece que estacionou, ficou no meio do caminho. Mas eu quero te dizer uma coisa: os recursos de Deus são inesgotáveis. Agora eu estou aplicando essa palavra profeticamente na sua vida. Os recursos de Deus são inesgotáveis. Esse projeto ministerial, esse projeto familiar, não importa qual seja esse projeto, quem sabe no meio dessa construção da sua vida faltou material, faltou recurso, mas Deus está dizendo que os recursos dele não acabam. Deus está enviando recurso que você precisa para dar andamento nessa obra, e o nome dele vai ser glorificado. Então encerro dizendo: nele todas as bênçãos materiais e principalmente as espirituais se completam, se cumpre. É Jesus, é o plano perfeito. As palmas, louve ao Senhor aí na sua casa mesmo, glorifique a Deus, exalta a Deus, aleluia, ai meu Deus do céu, aleluia, amém, aplauda o Senhor, aleluia Jesus, eita, façamos esse barulho aí, aleluia. Deus abençoe você e tua família, em nome de Jesus.